Abraão lia Mia Couto, que era lido por Neuce, que lia Chimamanda, que era lida por Marisa. Júlio descobriu outros autores, Cleide outros livros. Socorro se encantou pelos contos de Machado. Saramago passou a ser lido por quem não o conhecia. E Zé Vicente namorou-se de Davina, colega de clube de leitura que ainda não tinha entrado na história. Nos clubes de leitura 6.0 é assim. Mulheres e homens 60 a mais vivem entre um livro e outro e em meio a tramas, narrativas envolventes e personagens das histórias, uma vida ativa e saudável. Eu acredito que as histórias podem ser curativas, por isso gosto de contá-las. Assim que me inscrevi no clube de leitura, porque você tem que ter no mínimo 60 anos, né? Eu tenho 61. Mia Couto, Ítalo Calvino, Chimamanda, Lia Luft, Marina Colasanti eram nomes simplesmente desconhecidos para a maioria deles. Muitos não tinham lido um livro sequer em toda a sua vida. As histórias caíram como um bálsamo. Olá, eu sou Marina Colasanti, autora do livro que vocês acabaram de ler, Quando a Primavera Chegar. E fiquei muito feliz de vocês terem lido esse livro, porque sei que a linguagem simbólica é uma arma poderosa em qualquer momento, mas sobretudo quando atravessamos um período tão duro como o que estamos passando agora. Gente, a leitura é tudo de bom na nossa vida, tudo de bom. Porque a gente manter nossa mente ocupada, nossa cabeça livre para os maus pensamentos é muito bom. Porque a gente lendo, a gente aprende, a gente começa a valorizar grandes escritores que temos maravilhosos. 100 anos de solidão, o Visconde partido ao meio, perto do coração selvagem e o estrangeiro são apenas alguns dos milhares de títulos disponíveis na biblioteca digital, com mais de 30 mil e-books. Tem romance? Tem. Tem religião? Tem. Tem saúde? Tem. Tem tecnologia? Tem. E muito, muito, muito mais. Um verdadeiro tesouro. Muitas das 1.352 pessoas com mais de 60 anos que passaram pelos 119 clubes abertos a partir do início de 2020 chegaram a ler um livro por semana, ou quase 50 por ano, 10 vezes mais que a média nacional de menos de 5 livros lidos por ano. Os livros lidos são escolhidos pelos próprios membros, sempre respeitando as habilidades de leitura de cada um, seus gostos e o perfil do grupo. Tudo começa com uma história. A história de cada um, de cada leitor, de cada leitora que chega no grupo. Há feito uma sondagem e essa sondagem traz informações importantes de quando começaram as leituras, das imagens ou das histórias que tem como recordação na memória, e também se conversa sobre gêneros textuais, o conto, o romance ou qualquer outra opção que possa surgir para que a gente faça as escolhas. Neste clube de leitura com moradores de uma instituição de longa permanência de idosos, um dos 5 abertos em Araraquara, no interior de São Paulo, as fábulas fazem sucesso. A idade varia entre 60 e 100 anos. Muitos deles não sabem ou já não conseguem mais ler. E agora ouvem crônicas, poemas e histórias que muitos imaginavam ser só para crianças. Esse momento tem nos permitido ampliarmos os olhares para novos pensamentos e novas possibilidades, nos levando a uma verdadeira terapia por meio de livros. Depois de lidos, os livros são discutidos pelos leitores. O Observatório do Livro usa uma metodologia conhecida como biblioterapia, ou terapia pelos livros,
É uma prática utilizada desde a antiguidade e tida há mais de 100 anos como uma ciência. Quando nós lemos um livro e paramos para falar sobre aquele livro que foi lido, de suas personagens, enredo, da trama, nós estamos falando da nossa própria vida. Muitas vezes nós fazemos uma associação com aquela personagem. E se essa personagem se deu bem, teve uma saída positiva para aquilo que a preocupava ou a afligia, nós podemos fazer uma associação com a gente mesmo e perceber que aquela questão, que aquela dificuldade acontece também com outras pessoas. E se elas resolveram de uma forma positiva, eu também posso fazer isso. Isso é biblioterapia, um caminho para lidar com a ansiedade, com a depressão, com a tristeza, a sensação de abandono, e isso pode nos fazer ser pessoas melhores, mais serenas, pacificadas e ter um envelhecimento saudável e ativo. Além do entretenimento cultural de qualidade e conhecimento, os idosos dos clubes de leitura 6.0, enquanto leem, estão cuidando da saúde, do corpo e da alma. Ganhamos de 20 a 30 anos de expectativa de vida nas últimas décadas. Mas não queremos somente viver mais, queremos viver com qualidade de vida. Existe uma frase que diz que nunca é tarde para começar, sempre é cedo para acabar, mas quanto mais cedo começarmos, melhor. E o hábito da leitura encaixa-se perfeitamente nela. Ler amplia nossa reserva cognitiva, nos deixa com isso menos propensos a termos demência. Nos dá propósitos e aumenta a nossa conscientização e participação como cidadãos. Envelheça bem. Leia. Mais do que conversar sobre tramas e personagens, uma alegria para eles, esses encontros são espaços acolhedores de convivência e sociabilidade entre os 60 mais. Os participantes do Clube de Leitura 6.0 acessam a biblioteca com mais de 30 mil títulos e se encontram semanalmente para conversar sobre a obra lida, sempre com a condução de uma mediadora de leitura, com base na metodologia da biblioterapia e a participação de uma voluntária ou voluntário para assessorar na parte da inclusão digital. Nas ILPIs, a gente consegue facilitar essa participação projetando a mediadora de leitura ou numa TV ou no telão e fazendo a contação de histórias. Diversão garantida, novas aprendizagens e inclusão digital. Antes mesmo da pandemia do coronavírus, quando os encontros ainda eram presenciais em ILPIs, centros de convivência e bibliotecas, os clubes já estimulavam a leitura digital. Com a necessidade de isolamento dos mais velhos, um dos grupos de risco da Covid, os encontros se tornaram virtuais e não diminuiu o entusiasmo dos participantes. Mediadoras de leitura e voluntários treinados ajudam quem tem mais dificuldade. Eu consegui, aprender a lidar com a tecnologia, uma vez que os livros são lidos virtualmente, ou seja, pelo computador, pelo tablet, que eu até comprei um novo para mim. Ouço dos familiares que eles perguntam sempre, toda semana, não é hoje o dia da leitura? Porque eles são ouvidos, porque eles falam daquilo que eles estão sentindo. É um projeto maravilhoso. Mas os clubes, espalhados por várias regiões do estado de São Paulo, continuaram seu trabalho. E pessoas maduras que antes da pandemia não tinham sequer o hábito de ler livros em papel, migraram com sucesso para o digital. Nossos encontros foram marcados por muita troca de afetividade, sentimentos, ideias. É uma experiência realmente muito enriquecedora e muito marcante. Eu espero que possamos retomar logo com nossos encontros e que esse projeto cresça cada vez mais e mais, atingindo mais pessoas possível. O Clube de Leitura 6.0 é uma iniciativa do Observatório do Livro, em parceria com o Conselho Estadual do Idoso e da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. É patrocinado pelo Fundo do Idoso
e por empresas que acreditam no potencial transformador do projeto como política pública, que reverte em benefícios diretos a quem mais precisa de assistência e proteção. O Clube de Leitura 6.0 é uma iniciativa inovadora em tempos de pandemia tão importante por promover a inclusão digital de idosos, de pessoas interessadas em leitura, em literatura e nas emoções que essa frente pode dar a cada um de nós. Além de também combater o isolamento e acompanhados de novos amigos, de novas companhias nesses momentos de troca. Então, muitos parabéns ao Clube de Leitura 6.0 por estar num momento tão importante das nossas vidas, tão essencial que é essa oportunidade da literatura em grupo, conectados digitalmente. Mais cultura, mais convivência, apoio emocional e ajuda para os mais velhos lidarem melhor com a solidão, o medo, o abandono, suas inseguranças e angústias em tempos difíceis. E lembra como esse vídeo começou? Com uma brincadeira com o poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Pois tudo aquilo é real. Nilce fez entrar de vez os livros em sua vida. Marisa está mais serena em meio às leituras. Dona Davina, há 80 anos, continua a namorar seu Zé Vicente, de 97, que conheceu numa das reuniões do clube. Com a pandemia, aproveitam as lives semanais para falar dos livros e da vida. E namorar um pouquinho, que ninguém é de ferro, não é mesmo? Clube de Leitura 6.0. Envelhecimento ativo e saudável.